Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer a você uma palavra sobre o tema arrependimento, baseado na mortandade dos galileus e na queda da torre de Siloé. A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você está no livro de Lucas, no capítulo 13, os versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais culpados do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, digo-vos antes, que se não arrependerdes, de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai vós, que foram mais culpados do que todos quantos habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, que se não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Estamos vivendo em um tempo de pandemia, em um tempo de crise, que começando pela China, se espalhando rapidamente, pela Itália, pela Espanha, e outros países, chegou aos Estados Unidos com muita força, e agora no nosso país, que estamos de uma forma controlada, de uma forma razoável, mas causando pânico no coração de muita gente, causando desespero, causando a falta de esperança em muita gente. Nesse momento de dor, nesse momento de crise, alguém quer achar um culpado. Por que morreu mais gente nos Estados Unidos? Por que morreu mais gente na Itália? Por que morreu mais gente na Espanha do que em outros países? Por que está morrendo mais pessoas no Brasil do que em alguns outros países do mundo? Esse texto ele nos traz uma reflexão muito interessante. A Bíblia diz de algumas pessoas, alguns galileus, moradores da Galileia, que, segundo historiadores, teria enfrentado Pilatos, teria enfrentado o Império Romano. O Império Romano, não aceitando tal desafio, teria matado esses galileus e, além disso, pegado o seu sangue e misturado nos sacrifícios oferecidos aos ídolos dos templos pagãos. Alguns que estavam ali, alguns galileus que estavam ali falando com Jesus, eles achavam que aqueles galileus eles mereciam ter morrido por causa da sua revolta. Eles eram culpados da sua própria morte. Eles eram culpados da sua própria desgraça. Jesus pega o exemplo desses galileus, dos quais discutiam aqueles que estavam presentes ali, e perguntam: vocês cuidam que esses galileus que foram mortos por Pilatos eram mais culpados do que todos os outros galileus? Digo, porém, que se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. E Jesus aproveita para trazer à baila um outro grupo de pessoas que não havia enfrentado ninguém, que não havia sido rebelde contra ninguém, mas que de igual modo havia perecido. Eram 18 pessoas sobre as quais caiu a torre de Siloé. A torre de Siloé era uma antiga torre ao sul de Jerusalém. Essa torre caiu exatamente na época de Jesus, matando 18 pessoas. A torre de Siloé havia sido construída no bairro que leva o mesmo nome, Siloé, onde havia também um tanque chamado Tanque de Siloé, o lugar onde Jesus enviara um cego
a qual ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos seus olhos e o mandou lavar no tanque de Siloé. Era nesse mesmo lugar, nesse mesmo bairro, que estava essa torre que caiu na época de Jesus, matando 18 pessoas. E Jesus faz a mesma pergunta que ele fez quando refletiu sobre a morte dos galileus. Vocês acham que aqueles sobre os quais caiu a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? E ele mesmo responde: não, antes vos digo que se não arrependerdes, de igual modo perecereis. A única arma que nós temos nesse tempo é o arrependimento. Nós não somos melhores do que os chineses. Apesar dos seus pecados, apesar das suas culpas, apesar da sua vida pecaminosa, nós em nada somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que os italianos, do que os espanhóis, do que os americanos. Se não nos arrependermos, de igual modo pereceremos. É tempo, como diz um artigo, um antigo artigo da revista Ultimato, que dizia que nós precisamos pendurar as nossas trombetas nos ipês amarelo do arrependimento. Pendurar as nossas trombetas nos ipês amarelo do arrependimento. Somente o arrependimento, somente a volta para a oração, somente a volta para Cristo, a volta sincera e a contrição sincera poderá nos livrar desse grande caos que se instalou no mundo e que chegou na nossa nação. É hora de clamarmos ao Senhor pedindo: Deus, sara a nossa nação, cura a nossa nação. Quem explicou muito bem isso foi o próprio Deus falando para Salomão, quando disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer trazer tempo de paz e prosperidade para a nossa nação. Mas nós precisamos nos arrependermos. Se não arrependerdes, de igual modo perecereis. Nesse tempo, tanto perecerá o idólatra como aquele que se rendeu a Cristo. Tanto perecerá o ateu como o cristão. Tanto perecerá aquele que não tem nenhum conhecimento de Deus, ou não quer ter nenhum conhecimento de Deus, como aquele que professa a sua fé diuturnamente. Se não arrependermos, de igual modo pereceremos. A minha oração é que Deus preserve a sua casa, preserve o seu lar, preserve a sua família, preserve o nosso país através do poder da oração e do arrependimento sincero. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em o nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.